Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana, Princesinha do Mar. Estamos voltando agora no mês de abril ao nosso programa, porque no mês de março o nosso operador e diretor-mora aqui do programa, Geraldo Rodrigues, esteve no Canadá visitando a filha e pensei até que ele não fosse mais voltar, mas estamos então aqui de novo contando com seu expertise aqui nas carrapetas da Rádio NSC. O nosso programa, como os ouvintes já sabem, pode ser acompanhado pela rádio 98.7 FM aqui do Rio de Janeiro, pelo site da rádio, pela internet, no http://www.radionsc.com. RadioNSC.com já vai. E pelo Facebook da rádio, Facebook Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ou Facebook desse que vos fala, Alexandre Milagres. Esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa organização não governamental, e tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, a produtora da vacina da tuberculose, da vacina BCG, e que também é a produtora do Imuno BCG, que é utilizado no tratamento do câncer superficial de bexiga. Esse programa conta também com o apoio do Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual eu tenho a honra de estar diretor de saúde preventiva da nossa instituição. O programa de hoje traz justamente uma das grandes figuras, grandes em todos os sentidos, figuras do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, notadamente o vice-presidente social do clube, Marcos Macedo, que daqui a pouco vai se apresentar para os ouvintes e vai falar um pouco do seu histórico prévio a ingressar no Clube de Regatas Vasco da Gama, um pouquinho da sua formação, do seu background, e nós vamos falar bastante sobre a questão da importância que é dada pelo Marcos e por essa administração, em associação, em mantendo a tradição de ações sociais do Clube de Regatas Vasco da Gama. No decorrer da entrevista, nós vamos mencionar um fato histórico, e a história é importante a gente mencionar, aprender com ela e valorizar aqueles que foram protagonistas de aspectos interessantes da vida social brasileira. Nós vamos, por telefone, lá de Itaipava, entrevistar José Luiz Prestes, que é neto de José Augusto Prestes. Então, no decorrer da entrevista, vocês vão saber com detalhes, eu mesmo hoje aprendi quem foi José Augusto Prestes e qual é a importância dele para o Clube de Regatas Vasco da Gama e também para a história social do nosso próprio país. Antes da apresentação do Marcos, vamos, como de hábito, ouvir a música do juiz classista Rômulo Marinho, que tem a cara do nosso movimento contra o fumo, que é a música chamada Fumante, que aborda com picardia, com humor, uma série de doenças provocadas pelo uso do tabaco. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Para tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões.
Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana e gostaria então, Marcos, que você se apresentasse contando um pouquinho do teu histórico antes de ingressar no Vasco e para os ouvintes mais ou menos saberem como é que é a sua formação. Boa tarde, Alexandre. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo pelo convite. Bom, meu nome é Marcos Macedo, tenho 50 anos, pai de 3 filhos, sou economista, executivo de fundo de pensão e sempre tive um apreço muito grande para as questões sociais. A minha história no Vasco da Gama ela começa desde que eu nasci, né? Eu costumo dizer que eu sou vascaíno 3 vezes, por influência do meu avô, por influência do meu pai. Depois, quando eu conheci a história do Vasco, a rica história do Vasco e principalmente o DNA social, e agora mais recentemente quando fui convocado a ser vice-presidente do Departamento Social do Clube de Regatas Vasco da Gama. E estou à disposição para as questões do nobre amigo. Aliás, você foi convidado, da mesma forma que eu, pelo José Pinto Monteiro, nosso hoje vice-presidente de Esporte Infanto Juvenil, e ele já esteve aqui no programa, um programa que a gente trouxe também o Arthur Custódio, que é de um movimento de enfrentamento da hanseníase, e fizemos um belíssimo programa, e onde a história social do Vasco também pôde ter sido trazida pelo Monteiro. Monteiro deve estar nos ouvindo, um abraço, Monteiro. Aliás, cabe o registro que ontem foi aniversário dele. Exatamente. Parabéns para o nosso irmão, meu mestre, José Pinto Monteiro. Grande mestre. E já trouxemos aqui também a vice-presidente, a segunda vice-presidente geral do clube, a Sônia Maria Andrade, num programa que a gente abordou a questão da violência contra a mulher e o feminicídio. E a Sônia teve uma participação excelente aqui. Quem quiser ter acesso a esses 2 programas que eu estou me referindo, sobre hanseníase e sobre feminicídio e violência contra a mulher, com 2 vice-presidentes do clube, por favor, faça um comentário aqui na rádio, no Facebook da rádio, no meu,
ou então ligue para 3649-3411, e quem queira participar do programa com algum comentário, alguma pergunta para o nosso entrevistado, por favor, não deixe de fazê-lo pelo Facebook ou ligando mesmo no Grambel 3, prefixo 21 3649 3411. Marcos, você, como eu, neto, filho de vascaíno, provavelmente como eu também, pai de vascaínos, como é que começou a tua chegada no Vasco? Ou seja, o que exatamente te motivou para aceitar o convite do Monteiro? Certamente não foi só o fato de você ser vascaíno e nem do Monteiro ser um excelente vendedor de ideias. O que te mobilizou, você como um economista, a trabalhar com o aspecto social? Bem, é curioso, né? Você falar que um economista tem uma vocação também para o lado social, né? Mas eu milito no Vasco da Gama desde 2014, ocasião em que a gente participava de um grupo político, Vira Vasco, onde a gente tinha uma proposta de concorrer à presidência do Vasco da Gama, porque entendíamos que o Vasco precisava de novos rumos, como tem tomado agora com a gestão Alexandre Campelo. Então, naquela ocasião, eu tive a oportunidade e felicidade de coordenar todo o planejamento do nosso grupo político, e onde a gente considerava a questão social como fundamental, porque o social ele é transformador, ele transforma a sociedade. E o Vasco da Gama, como DNA social que tem, e sendo pioneiro em diversas causas, como a inclusão dos negros, como a inclusão dos operários, né, na prática do futebol, nos motiva, né, nos dá aquele impulso para que a gente continue nessa jornada, né, que isso é muito importante, que não é só de você resgatar o DNA social do clube, a sua vocação, mas também estabelecer programas que sejam perenes, sustentáveis e que possam permanecer para que os jovens venham assumir o clube e dar sequência à nossa missão. Eu tenho acompanhado, na verdade não, meu filho acompanha alguns esportes pela televisão, alguns esportes que não são comuns no Brasil, como o beisebol, né, como outros. E ele entende tudo de beisebol, e ele acompanha, e os jogos são transmitidos ao vivo, e eu percebo que há certos esportes e há certos clubes que compraram a ideia do mesmo jeito que o Vasco, quer dizer, tem uma atuação no social para além da questão do esporte. Um exemplo que eu faço, eu como sou da área médica, eu fico com esse olhar mais atento, né? Tem um campeonato de beisebol americano em que há determinadas datas específicas em que toda a torcida leva, por exemplo, tem o dia contra o câncer. Toda a torcida leva uma placa que, em determinado momento bem programado, levanta-se a placa e cada um escreve ali na placa o nome do seu ente querido que perdeu a guerra para a doença. E você percebe que aquilo ali é uma coisa que todo mundo comprou aquela ideia, né? Você está falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas você também é torcedor. O que você pensa em termos de trazer a torcida também para esse movimento que você está liderando? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a questão social ele é transformador, como disse anteriormente. Então, é importante a gente trabalhar no conceito de educação. E aí a educação desde já tem a realidade. Você forma o cidadão a partir dos bons exemplos. Lembro muito bem do meu pai. Meu pai falava muito disso. Olha, a melhor forma de educar é pelo exemplo. Não adianta eu passar as informações, você tem que fazer isso ou aquilo. O importante é a gente ter as práticas positivas para que as pessoas elas possam seguir, né? No caso do Vasco da Gama, eu tenho certeza absoluta que todo torcedor tem um orgulho enorme pela história que nós temos, belíssima. Então, essas iniciativas que você se referiu, dos clubes de beisebol, de outros esportes, que tem essa marca social, e lembrando de questões até muito tristes, né, como a perda de entes queridos, isso é fundamental, para que as pessoas elas tenham absoluta
convicção de que é preciso fazer algo diferente para que a sociedade modifique. Você aqui está com uma camisa cigarro e câncer, infarto, né, no movimento que você lidera. Isso é fundamental, as pessoas precisam saber das consequências. Isso. Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas e não sabem. Questão do feminicídio, por exemplo, que a nossa querida Sônia Andrade muito bem lidera essa causa de combate à violência contra a mulher. Se você não dá educação às pessoas, não fala das consequências que isso tem, não só em termos físicos, mas também emocionais, as pessoas elas acham que é natural fazer determinadas coisas. Então, o papel do social é realmente educar as pessoas, ajudar as pessoas a refletirem para que não cometam essas falhas que são terríveis para a sociedade. Eu me lembro, Marcos, concordando com o que você disse, eu me lembro que teve uma época que eu coordenava um programa de tuberculose no hospital público aqui do Rio de Janeiro. Coordenei durante muitos anos. E os pacientes de tuberculose tinham muitas dificuldades sociais, econômicas, de habitação, de educação, de recurso econômico, não tinham dinheiro. E, às vezes, tinham problemas para ir à consulta porque não tinham passagem de ônibus. E não tinham dinheiro para passagem, né? E aí a gente começou a fazer um movimento com os restaurantes que eu conhecia e começamos a recolher lata de refrigerante, de bebida alcoólica utilizada, e tinha uma empresa chamada Latasa, a gente transformava essas latas em dinheiro e esse dinheiro a gente comprava passagem de ônibus. Um dia, um paciente de uma classe social mais abastada estava no programa estava no hospital para ser atendido também por tuberculose e vendo aquele movimento nosso de lata e tal, e ele falou, mas por que vocês fazem isso? Ah, porque a gente quer ajudar os pacientes que não têm dinheiro. Aí ele falou, que bom, então eu posso ajudar? Eu falei, não, você vai juntar lata também? Não, eu vou dar em dinheiro, eu faço questão. E aí ele me disse uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado até então. Ele falou assim, a gente às vezes gostaria de ajudar, mas não sabe como, né? Então, eu acho que essa sua percepção, essa sua obstinação por associar o social ao esporte e a um clube de massa como o Vasco, se a gente conseguir apontar para esse movimento, e para isso foi um dos motivos de eu te convidar, para dar visibilidade ao que está sendo feito no Vasco, que a gente espera até que aconteça também em outras agremiações, se a gente trouxer a torcida, porque uma das coisas que às vezes afasta o torcedor do estádio é que a torcida, às vezes, ela está numa outra sintonia, está numa outra gira, que não é essa gira que é a gira do Vasco, né? O Vasco, inclusive, já foi punido por algumas ações da torcida, apesar de ser um clube que é o contrário, é um clube que acolhe, né? que integra, que, enfim, inclui, né? E eu acho que a gente podia associar esse movimento que a Sônia está fazendo ao que você está fazendo e reforçar que é necessário dar visibilidade a isso e trazer as lideranças da torcida, né? As torcidas precisam participar disso e a gente pode fazer um trabalho interessante em cima disso. Vamos fazer uma pausa, o Marcos, e vamos fazer um retrospecto dessa questão histórica do Vasco. Nós somos de outra geração, obviamente, mas o que você sabe, o que te toca naquela que é chamada de a resposta histórica que a presidência do Vasco da época divulgou e que isso, quase 100 anos depois nós falamos ainda. O que foi essa resposta histórica? É interessante, até vou um pouco mais atrás, na origem do Vasco da Gama, né? Que o Vasco da Gama pode ser considerado pioneiro até no mundo em termos de responsabilidade social. Isso. Porque é um clube de colônia, né? de portugueses, nossos irmãos portugueses, né? Em 1898, e o Vasco se formou como um clube de remo, inicialmente. Posteriormente, com o acolhimento de negros e operários que eram, de certa forma, havia um preconceito enorme e os clubes aristocratas do Rio de Janeiro não
permitiam que eles praticassem o esporte. E com a ascensão do Vasco da Gama, já em 1922, 23, isso começou a incomodar, porque era o precursor do Expresso da Vitória, né? Então, o Vasco começou a ter várias conquistas e os outros clubes, incomodados com isso, criaram uma nova associação com vistas a exigir do Vasco da Gama que ele excluísse dos seus quadros os negros e operários. E não dos quadros de associados, dos seus próprios times. Né? Dos times de futebol, exatamente. Então, o nosso presidente à época, né, José Augusto Prestes, em 1924, ele tem essa famosa resposta histórica, e que disse que não seria digno de um clube como o Vasco da Gama excluir dos seus quadros os negros e operários, né, que são cidadãos iguais a todos. E depois a associação, posteriormente, eles tiveram que aceitar o Vasco da Gama. Então, essa resposta histórica está no centro de memória do Vasco, e você entra, e eu vou falar uma coisa para vocês, é incrível, você fica arrepiado, ele tem um tamanho da parede, a resposta histórica, é emocionante. Olha, eu conheço várias pessoas que torcem por outras agremiações e que têm o maior apreço pelo Vasco da Gama justamente por essa marca histórica, maravilhosa do nosso clube. A gente vendo o futebol hoje, a gente tem talvez dificuldade de entender que há menos de 100 anos atrás, negros eram impedidos de participar de um esporte hoje, um esporte de massa. Você imagina se o Pelé, que aliás é vascaíno, se tivesse sido aquilo mantido e o Pelé não tivesse podido jogar futebol, né? Além do Pelé, tem o Sabará, que era um grande ponta-direita, e outros negros também que fizeram um grande sucesso. O próprio Leônidas acabou jogando no Vasco da Gama também. Então, assim, a gente tem um maior apreço e respeito, apesar de que hoje em dia ainda perdura muitas situações envolvendo racismo e que a gente repudia, né, veementemente, porque não há como aceitar esse tipo de prática. Nós fizemos aqui recentemente, aliás, os 2 últimos programas do nosso Viva Voz de Saúde aqui foram sobre racismo. O primeiro foi teve como convidados um economista também como você e um professor da escola pública aqui no Rio de Janeiro, e o segundo programa foi sobre racismo, mas com a visão de um poeta chamado Paulo César Feital. E também, volto a dizer, quem quiser acesso a esses 2 programas, manda uma mensagem para a gente que a gente passa o link. Nós mencionamos aqui, então, o José Augusto Prestes, que era o presidente do Vasco, na época em que essa resposta histórica foi redigida e entregue à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Eu fui, por coincidência, lá nesse mesmo hospital, eu fui médico de uma menina, foi minha cliente, e conversando sobre a vida e tal, veio o Vasco no tema, e no tema ela trouxe que o pai dela, quer dizer, que o bisavô dela era justamente o José Augusto Prestes. E aí nós ficamos conversando sobre isso, um dia o pai dela esteve comigo, e eu hoje, antes de começar o programa, liguei para ele e perguntei se ele podia fazer um depoimento para a gente sobre o avô com quem ele chegou a conviver, apesar do avô dele ele vai contar aqui de 1870, mais ou menos, que ele nasceu, quase 20 anos antes do Vasco ser fundado, mas ele chegou a conviver com esse avô, e ele vai contar algumas histórias que reforçam isso que você acabou de dizer, Marcos, esse marco histórico, e quando a gente ouve o relato que os ouvintes vão ouvir daqui a pouco, a gente entende por que o Vasco tem essa história. Ele tinha dirigentes que tinham a cabeça que tinham, né? O Milagres, o Zé Pinto Monteiro costuma falar o seguinte: quando alguém pergunta por que você é vascaíno,
E ele responde com outra pergunta: você tem tempo? Porque nossa história é riquíssima e nos enche de orgulho. Exatamente. São tantas passagens maravilhosas que nos reforçam esse chamado amor infinito, né? Ele fez essa menção, essa frase dele. Aliás, o Monteiro é um grande frasista, né? Eu comparo ele ao Washington Rodrigues. Acho que são os dois maiores frasistas que eu conheço. E o Geraldo está tentando, então, botar na linha o José Luiz Prestes, neto do José Augusto Prestes, ex-presidente do Vasco e autor intelectual da chamada Resposta Histórica, que foi uma carta emitida pelo clube. Já está nos ouvindo? O Zé já está nos ouvindo, Geraldo? Está nos ouvindo, Zé Luiz? Perfeitamente. Então, Zé, nós estamos aqui recebendo hoje o vice-presidente social do Vasco e o motivo da entrevista de hoje é menos o futebol do Vasco, apesar de todas as conquistas que ele tem, mas mais o histórico de ligação com a questão social que o clube tem desde a sua fundação. E rapidamente, eu fiz uma apresentação sua, no sentido de que você é neto. Você disse neto e, ao mesmo tempo, disse bisneto. Você explica melhor isso. Eu chamava de avô, mas era bisneto. Hein? Eu chamava ele de avô, mas era bisneto. Mas era bisneto. Então, você é o bisneto do José Augusto Prestes. E fala um pouquinho dessa figura, José Augusto Prestes, que tem uma marca tão importante na história do Vasco e do país como um país diverso, né? O Prestes, como a gente chamava ele, Prestes, era admirador do Vasco, ele gostava do Vasco, que o Vasco tinha várias atividades esportivas e era uma forma de congraçamento da família, de esporte, de natação. Ele estudou engenharia e fez pós-graduação no exterior. Pós-graduação nos Estados Unidos, ainda no século passado. Uhum. Na virada do século, ele esteve em Manaus, fez as pontes suspensas sobre o Rio Negro, pontes que estão durando até hoje, estão em perfeitas condições. Na virada do século XIX para o XX. 19 para o 20, tipo 1899, 1900. No Rio, ele começou a fazer a primeira fábrica de gelo da América do Sul. O gelo vinha no lastro dos navios. A fábrica que ficava na rua Santa Luzia, no centro do Rio, foi considerado um avanço assim, transcendental, como se fosse uma ida à Lua. Você não precisar importar gelo de outros países, importar gelo sujo. Você tem gelo à disposição para todas as atividades, especialmente no verão do Rio. Quer dizer, o gelo era importado naquela época? Ele vinha nos navios que vinha da Escócia e alguns da Argentina. Sim. E era caro e pouco prático. Claro. O gelo brasileiro foi lá. A fábrica Santa Luzia foi a primeira, logo depois apareceu outra em São Paulo e outra em outra. E o Brasil ficou, vamos dizer, autossuficiente em gelo. Agora, quando a fábrica foi desapropriada para fazer a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, ele fundou a primeira metalúrgica da América do Sul, que também chamava-se Santa Luzia, em São Cristóvão. Essa fábrica ele vendeu nos anos 40, ela trocou de dono 2, 3 vezes, ela foi muitos anos elevadores Schindler. E ela está lá até hoje, na Avenida Dom Pedro II, ao lado de quase todos os quartéis. Ela é uma fábrica que foi feita em 1908 e ela é moderna até hoje. Tem elevadores suspensos de centenas de toneladas e tem acesso e tem uma série de facilidades. José Luiz, você me falou também da história do primeiro carro. Em 1929, nessa metalúrgica Santa Luzia, ele fabricou o primeiro carro 100% nacional. Chamava-se Bandeirante. E ele colocou a faixa em diagonal do Vasco em frente ao radiador. Em frente ao radiador? Como se fosse camisa do Vasco. A camisa blusa do Vasco. E esse Bandeirante rodou
quase 40 anos. Até um passado recente, ele era perfeito. Um carro resistente e adaptado às condições das estradas brasileiras. Zé Luiz, você sabe que eu nunca tinha ouvido falar nesse carro chamado Bandeirante. Você vê como é que a história, às vezes, ela é pouco valorizada, né? Esse caminhão era um caminhão, é muito fotografado e teve em várias exposições, inclusive em Barcelona, no ano que ele foi fabricado, em 29, o que surpreendeu uma porção de engenheiros no mundo inteiro, o Brasil fabricar um automóvel com engenharia 100% nacional. E como é que acontece, Zé Luiz, a entrada do seu bisavô no Vasco? No Vasco. Ele tinha um filho que tinha problemas de saúde, precisava nadar, ele se incorporou rapidamente no Vasco. No fim de 1923, o Vasco era campeão e ele era o presidente. Ele, com a comissão técnica, já havia, digamos, combinado que os jogadores precisavam treinar todos os dias. Não podia chegar no jogo, no sábado ou no domingo à tarde, e competir. E ele, mais ou menos, liberou os empregados dele e os outros diretores do Vasco, outros empresários, também liberavam os jogadores. Desses jogadores... Liberaram operários das empresas para jogar no Vasco. Operários, e às vezes, quando não fosse, eles ajudavam. Sim. Subsidiavam. Eram 22, 12 eram negros. Uhum. O time foi campeão em 23, foi campeão invicto. E depois, em março, no ano seguinte, ele recebeu uma carta da AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Olímpicos, pedindo para ele desligar alguns jogadores que tinham caráter profissional, estavam fazendo do futebol carreira ou forma de sobreviver. Para ele, isso ficou absolutamente insensato. Seria uma afronta à dignidade, né, das pessoas. Os jogadores haviam jogado o ano inteiro pelo Vasco, haviam defendido a blusa com valentia, haviam se transformado em campeões e eram o melhor time do Rio, o melhor time do Brasil, talvez. Então, ele respondeu ao presidente da AMEA, que era Arnaldo Guinle, também presidente do Fluminense, que ele não... Arnaldo Guinle, não é isso? Arnaldo Guinle, exatamente. Isso, a família Guinle. Que ele não mexeria em nenhum jogador e não faria restrição a jogador nenhum, ainda mais que eles não tinham sido consultados, nem tinham defesa. A diretoria do Vasco não podia, de uma forma unilateral, fazer alguma diferença entre os jogadores, especialmente por causa de etnia. Para ele, todos os seres humanos eram iguais, as etnias eram todas exatamente iguais. E as pessoas também tinham que ter o mesmo tratamento, ou seja, ele nunca orientou, não existia apelido, baixinho, narigudo. Você disse que ele não gostava que dessem apelidos pejorativos para as pessoas, ou que realçassem determinadas... Qualquer característica física. Todas as pessoas eram iguais, todas tinham que ter o mesmo tratamento e não havia diferença nenhuma entre qualquer pessoa, digamos, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Ele discordou inteiramente da pressão, ele havia sido notificado pela AMEA, ele escreveu uma carta ao presidente da AMEA, o doutor Arnaldo, dizendo que o Vasco se desligava, ia fazer uma outra liga, que não haveria restrição nenhuma para jogador de espécie nenhuma. Nessa outra liga, ele voltou a ser campeão em 24. O Fluminense, se não me engano, foi campeão pela AMEA e ele foi campeão pela liga que ele fundou, junto com os outros times pequenos, tipo São Cristóvão, Olaria, Madureira, e todos, depois de 1 ano ou 2 anos, foram para a liga dele. E todos os times, inclusive os 4 grandes, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o América, começaram a aceitar jogadores negros também. Porque eles não estavam ganhando, então eles precisavam, digamos, franquear para os jogadores, os times de futebol, os melhores jogadores. Mais ou menos isso foi. Uns tempos depois, ele se desligou.
mas sempre continuou participando, inclusive da construção do São Januário, que foi por adesão. Você disse que conversou com ele, apesar da diferença de idade de vocês parece que você tinha uma boa relação com ele, né? Era uma pessoa de quem você gostava bastante. E ele chegou, então, a participar da construção de São Januário? Sim, ele era engenheiro e tinha a metalúrgica. Então, se a São Januário é uma construção sólida, um estádio que está funcionando há 90 anos, quase 100, sem nenhum problema técnico, na época era considerado uma coisa avançadíssima para o seu tempo. Não tinha outro estádio que se comparasse no Rio de Janeiro. Zé Luiz, o nosso entrevistado aqui, presencial, Marcos Macedo, vice-presidente social do Vasco, quer fazer um comentário para você também. Tem uma situação interessante que o estádio de São Januário, ele na sua construção, ele sofreu o boicote. E o Vasco teve que usar cimento importado para construí-lo. Né? Então, é mais um marco na história do Vasco da Gama. Mas eu queria aqui, na resposta histórica, tem um trecho aqui que eu acho maravilhoso, que diz assim, ó, estamos certos que vossa, no caso endereçado ao presidente da AME, será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar o desejo de filiar-se à MEA, alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Isso ele respondeu instintivamente pela cultura dele. E tenho 99% de certeza, ele nunca comentou, que ele nem ventilou isso dentro do Vasco da Gama. Entendeu? Qual era o conteúdo da carta, que era ofensivo a alguns jogadores, isso tudo ele virou a página o mais rápido possível, que era mais ou menos o estilo dele, de não levar em conta contratempos ou digamos, um sentimento provinciano, que seria o sentimento de fazer diferença entre as pessoas. O Zé Luiz, eu queria te agradecer esse seu depoimento e eu estou aqui pensando que a gente poderia levar você lá no clube e fazer um registro desse seu... O que você acha, Marcos? Depoimento não é exatamente isso, Milagres. A gente está em sintonia aqui pensando a mesma coisa. O vice-presidente que cuida da parte da história do Vasco da Gama, João Ernesto, ele terá um imenso prazer em conversar com o senhor e certamente vamos fazer o registro, esses registros que até então nós desconhecíamos de coisas tão importantes envolvendo o seu bisavô. Com o maior prazer. Então, inclusive, circunstancialmente, tudo que era dele, documentação, retratos, fotografias, dedicatória, acabou na minha propriedade hoje, porque aquilo foi afunilando. Sim. E ele, por exemplo, tinha amizades, assim, Guilherme Marconi, fundador, inventor do rádio, tinha sociedades com ele, ele tem fotografias autografadas do Marconi, de todos os presidentes de Portugal. Então ele era uma pessoa que se mexia muito. Como engenheiro, ele era muito ativo na época, inclusive presidente, e transformou a Beneficência Portuguesa no melhor hospital do Rio de Janeiro. Eu fui médico na Beneficência Portuguesa no tempo na minha formação, e era realmente um extraordinário hospital naquela época, talvez fosse um dos melhores que o Rio de Janeiro possuísse. Mas deixa eu fazer voltar atrás um pouquinho, que você começou a falar e eu indelicadamente interrompi. O que a gente sabe é que, além da questão do negro, do pobre, do operário, que o Vasco teve que enfrentar para botar o time dele na praça, houve uma outra tentativa de obstaculizar o Vasco, que foi dizer que o Vasco não poderia participar do campeonato porque ele não tinha estádio.
E você chegou a conversar isso com o seu bisavô? Tá, o estádio e a sede era uma consequência. Quando no início dos anos 20, o Vasco era um clube mais ou menos pequeno, com poucas condições. Depois que ele foi bicampeão e que ampliou a torcida dele, ampliou o número de sócios, ele então começou a ter melhores condições até para fazer o estádio. Mas ele era um time pequeno, fundado em 1898, para remo. E o futebol explodiu nele de repente. O grande mérito dele foi escalar os melhores jogadores. Não fazer, digamos, grupo ou seleção de sócios. Sim. Com essa iniciativa democrática, o Vasco tornou-se uma potência no esporte. E uns anos depois ele teve condição de fazer o estádio, provavelmente igual ou melhor que qualquer outro time. Yeah. Na época em que foi construído, o estádio de São Januário era o maior da América Latina. Isso, e foi construído com o dinheiro dos trabalhadores, né? Associados, trabalhadores. Yeah. Ô Zé Luiz, então fica um grande abraço para ti. Bom jogo amanhã, né? Apesar de você estar em Itaipava, mas certamente... Mas amanhã estarei aí. Você vai ao jogo? Vamos. Então tá bom. De repente até a gente se encontra lá no estádio. Seria ótimo. Amanhã é um dia positivo. Amanhã é domingo, dia que esse programa vai passar em outros momentos, né? Amanhã é dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2019. O Vasco é o mandante, mas o jogo vai ser no estádio do Milton Santos. Vasco e Flamengo. Um grande abraço, Zé Luiz, e aguarde o nosso contato aí para uma visita, uma nova visita a São Januário e para a gente coletar o teu depoimento. Com o maior prazer. Agradeço a oportunidade. Grande prazer em conhecer essa história maravilhosa e falar com o senhor e, com certeza, o vice-presidente João Ernesto, no Centro de Memória do Vasco, terá o maior prazer de recebê-lo e para a gente conversar bastante sobre Vasco. Ótimo. Então, um grande abraço. A recíproca é verdadeira. Bom fim de semana. Vocês também. Nós estivemos aqui conversando com José Luiz Prestes, que é bisneto de um dos presidentes mais importantes da história do Vasco e da história do futebol brasileiro, José Augusto Prestes. Nós vamos fazer, então, um breve intervalo, 3 musiquinhas com enfoque no tabagismo, que é na iniciativa nossa do Centro de Apoio ao Tabagista. Daqui a pouco a gente volta para continuar o bate-papo com Marcos Macedo, vice-presidente social do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não saiam daí, hein? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais
mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Verdade, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê?
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, pertinho da praia que é chamada de Princesinha do Mar. Hoje está um dia lindo para falar nisso, né, Marcos? Maravilhoso. Nós estamos aqui com o vice-presidente social do Clube de Regatas Vasco da Gama, menos para falar sobre o esporte e mais para falar sobre a participação de um clube de massa como o Vasco, com seus 20, 30 milhões de torcedores espalhados pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil e fora do país também, a importância que o clube dá, sempre deu. Acabamos de ter um depoimento aqui sobre uma figura importante na história do Vasco, que atuou no início do século XX, em torno de 1920 até 1940, e nós estamos aqui falando sobre o social. Quer dizer, o Brasil é um país com um PIB per capita baixíssimo. Nós ouvimos dizer que nós somos uma das maiores economias do mundo, mas quando a gente vai ver quanto é que isso está batendo para cada habitante da nossa nação, a gente vai ver que é muito pouco, né? O Brasil está lá embaixo, junto com países em desenvolvimento e até subdesenvolvidos em termos de renda, em termos de PIB per capita. Então, um país que tem esses problemas sociais tem que pensar no social, né? Marcos, você que é economista e vem de uma área que lida, inclusive, com a questão futura das aposentadorias na empresa que você trabalha, como é que você está vendo essa questão social do país hoje? Olha, nós estamos assim, um tanto quanto anestesiados, né, quanto ao que vem acontecendo no país. Durante muito tempo nós tivemos um avanço significativo nas questões sociais, principalmente em relação ao combate à desigualdade, ao combate à pobreza. E o que a gente tem visto hoje é que parece que está havendo um retrocesso. Então a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens. E aí a importância grande, né, dos clubes de massa em atuarem desde a idade tenra, para que a gente possa ter uma formação de cidadãos que possam ter as oportunidades necessárias para se desenvolverem. E para isso o Estado brasileiro ele precisa conceder igualdade, né, nas oportunidades. Então, quando a gente vê que alguns programas eles estão sendo minimizados, estão sendo retirados recursos, e isso realmente vai afetar principalmente aqueles que mais necessitam. E eu entendo que é fundamental a sociedade estar mobilizada para que a gente faça com que os nossos representantes eles possam cumprir a missão social que está prevista, inclusive, na Constituição. Então, a gente precisa cuidar do futuro dos nossos jovens e também futuro dos nossos idosos. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão relativa à Previdência. Essa proposta que está sendo discutida, no meu entendimento, não atende aos anseios da população, porque quem a discute não tem necessidade de aposentadoria pelo INSS, por exemplo. E a gente precisa estar atento a tudo isso que é feito nessa discussão, né? A gente precisa discutir isso com profundidade, e nada mais
oportuno de que você colocar o povo para discutir. Todo mundo tem que opinar antes que você tome uma decisão que vá comprometer o futuro, não somente dos nossos jovens, mas dos idosos também. Vale citar, por exemplo, que o regime de capitalização empregado no Chile, ele hoje é responsável por grande parte dos suicídios de idosos. É incrível isso, né? Quando mais se precisa de recursos para comprar remédios para a sua sobrevivência, e hoje a população lá mais idosa tem cerca de 30% daquilo que eles deveriam receber. Então, isso é um problema muito sério. A gente precisa encarar isso exigindo que aqueles que nos representam cumpram o mandato para o qual foram designados. Voltando aqui à ação que o Vasco pretende e que historicamente cumpre do ponto de vista social, poucas pessoas sabem que os jogadores formados na base do Vasco estudam no Vasco. Fala um pouquinho sobre o Colégio Vasco da Gama. O Colégio Vasco da Gama é uma iniciativa pioneira do Vasco, né? Completou em março 15 anos, e por lá passaram grandes expoentes como Felipe Coutinho, como Alex Teixeira, Allan Kardec e outros jogadores do Vasco da Gama. Sem falar que não só os jogadores, os atletas do futebol estudam, né, mas como tem no basquete, do atletismo e de outras modalidades. Então, hoje nós temos cerca de 300 alunos estudando em São Januário, né? Nós estamos buscando implantar um modelo de gestão mais moderno, né, para que esses jovens, esses atletas, eles tenham uma condição de se desenvolverem e também possam não somente seguir a carreira do esporte, mas também possam fazer uma universidade, ter condição de se preparar para fazer o Enem, né? Então, esse é um trabalho muito bonito. As pessoas que lá trabalham são abnegadas, né, nesse compromisso social que a gente tem. Então, quando você fala da questão da importância do social do clube de massa, algumas pessoas, alguns desavisados, acham que você trabalhar no social é fazer evento, fazer festa. E não é só isso. Hoje, a questão de eventos nossos, lá no Vasco da Gama, representa menos de 10% das nossas ações. Então, não somente a questão do colégio, que a gente mantém esses 300 atletas, mas nós temos, por exemplo, lá com José Pinto Monteiro, no Infanto Juvenil, um programa de recreação aos domingos, onde a comunidade do entorno, juntamente com os pais, podem participar de atividades esportivas dentro do clube. Isso é uma forma de a gente aproximar o Vasco da Gama das comunidades. Você tem as questões relativas às mulheres, que é muito bem desenvolvida pela Sônia Andrade, que é a segunda vice-presidente-geral. Cujo nome é Vasco Delas. O Vasco Delas. Nós tivemos um evento há 2 semanas atrás, que foi um grande sucesso, com a participação de expoentes da mídia e de autoridades, né? Então, existe uma preocupação muito grande. E representantes das torcidas organizadas. Exatamente. Mulheres das torcidas organizadas. Isso. E curioso, Alexandre, que as próprias representantes da torcida, elas desejam que os homens façam parte dessa discussão das questões das mulheres. Porque a sociedade como um todo, ela precisa enfrentar os seus problemas com coragem, né? E nada mais propício do que um clube como o Vasco da Gama, mais apropriado a gente ter um espaço onde as pessoas possam democraticamente colocar as suas ideias, independentemente da corrente que possam estar seguindo. Exatamente. O Vasco é um clube plural, né? E tem em sua essência a democracia. Eu estava, Marcos, me lembrando que no início do programa eu mencionei o papel da torcida, e correndo junto com o clube, e o Vasco tem uma iniciativa também voltada para a questão da violência e do assédio feminino sobre as mulheres, que é o Vascaínas contra o Assédio. Quem tiver acesso a Facebook, eu acho que elas devem estar também no Instagram, é um grupo de meninas, de mulheres torcedoras, e que estão fazendo essa campanha cujo objetivo é o mesmo
objetivo da vice-presidente Sônia Andrade, que é trazer a questão, né? Existe também um movimento, se não me engano, iniciado dentro do jornalismo pela Vanessa Richa, que esteve no evento nosso, que é Deixa Ela Trabalhar, é isso? Isso, coisa assim. Um assédio contra jornalistas que faziam trabalho de campo, em campos de futebol, e que estavam tendo o seu trabalho com alguma dificuldade, com assédio, mas também com perguntinhas indiscretas, ou então minorando o poder delas em fazer jornalismo esportivo de futebol. Infelizmente, eu considero essa questão do assédio uma praga, não só do ponto de vista assédio sexual, mas também moral. Né? Isso não é uma coisa exclusiva do futebol, nas empresas também você observa isso. E há um preconceito ainda muito grande em relação à participação da mulher. Uhum. E eu gosto de falar que todas as vezes que eu trabalhei com as mulheres, né, assim, mais diretamente, poxa, o nosso rendimento foi muito, muito melhor. Por quê? Porque as mulheres são muito responsáveis, são muito atentas, são muito competentes. Provavelmente tem mais foco até do que os homens. Exatamente, provavelmente mais competentes do que os homens, porque não só não é da trabalham, não é por convicção. Não só trabalho, mas também tem a função nobre da maternidade, que é algo assim fantástico, né? Isso. Então, existe ainda um preconceito grande. Na minha empresa, por exemplo, nós temos na nossa diretoria 7 gerências executivas, 4 mulheres e 3 homens. Isso é raro, isso é quase que pioneiro, né? Então, uma iniciativa bacana e não... E o salário que elas ganham mesmo de igual, vocês? 100% igual, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com Marcos Macedo, entrevistando essa excelente figura, essa grande figura, e eu vou abordar um outro aspecto, que é o que a gente tem pensado em termos de saúde preventiva no Vasco, que é o cargo que eu ocupo lá na direção, que é a questão do clube servir também para a comunicação em saúde, né? Então, a gente levantou recentemente todas as datas importantes em termos de saúde no Brasil e no mundo, os dias nacionais, os dias mundiais. A gente podia fazer uma experiência no Dia Mundial contra o Fumo, dia 31 de maio, e construir um projetinho inicial para a gente trabalhar esse tema, né, Marcos? Tranquilamente, vamos trabalhar nisso. Aliás, cabe até um registro, Alexandre, porque nós temos que valorizar todas as iniciativas anteriores também do Vasco da Gama e mandar um abraço especial para o pessoal lá do marketing, na figura do Bruno Maia, do Carlos também, da Luana. Na Luana, o pessoal da comunicação lá com o Cláudio, com o Daniel, porque eles têm isso já na esteira, né, dessa divulgação, dessas grandes datas. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer, e aí não só na questão da saúde preventiva, mas em outros temas também, que inclusive vou mencionar daqui a pouco, é a gente ter um espaço maior, né? Não só para divulgar em si a data, mas contribuir com mais informações para que as pessoas não caiam na cilada do cigarro, né? E não fiquem mais vulneráveis a essas questões das doenças decorrentes do tabagismo. Então isso é fundamental. Marcos, falando já que você trouxe o tema cigarro, eu estava me lembrando que há mais ou menos uns 8 anos houve uma discussão no Clube Barcelona, da Espanha, sobre a questão de fumo dentro do estádio. E os conselheiros se reuniram, discutiram a questão amplamente e votaram em maioria esmagadora na proibição do fumo dentro do estádio do Barcelona. Mas eu não estou citando isso como um exemplo até assim, a ser seguido imediatamente por São Januário, mas é para mostrar que pode haver uma combinação de decisões de um clube de massa que pense no efeito daquilo para a sua comunidade, para a comunidade. Imagina quantos torcedores tem o Barcelona no mundo e poder ouvir a discussão sobre o cigarro, sobre o fumo passivo, sobre os riscos. Mas aí me chamou a atenção quando você mencionou, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso,
que a direção do Vasco, da parte social e a nossa vice-presidente, tem um encontro com pessoas do Barcelona agora proximamente? Nós estamos conversando já há algum tempo com o pessoal da Fundação Barcelona. Eles têm um projeto social aqui no Rio de Janeiro, por meio do futebol, uma forma de introduzir os valores do Barcelona, né, para as crianças. E é curioso que a história do Barcelona é muito bonita, tanto quanto a do Vasco da Gama, né? E, inclusive, amanhã nós estaremos no camarote lá no Engenhão com o coordenador dos projetos sociais do Barcelona, que ele está no Brasil, e a gente vai conversar. Não posso aqui dizer qual será a surpresa, mas vamos fazer uma surpresa para ele. Deixa eu só te interromper, Marcos. Ô Geraldo, eu joguei para você aí um link para um vídeo dessa reunião de conselheiros do Barcelona, está no seu Messenger. Joga na tela aí para o pessoal acompanhar. Não está entrando na tela hoje? Os dois computadores não estão se falando, então deixa para lá. Vamos seguir, Marcos. Bom, então, amanhã vocês vão estar com o diretor de projetos sociais lá no estádio. Vai ser uma grande oportunidade. O presidente Alexandre Campelo, quando soube da notícia, ficou extremamente satisfeito, até porque ele apoia bastante as nossas causas sociais, e será uma oportunidade de a gente ele conhecer um pouco a história do Vasco, a gente conversar sobre algumas possíveis parcerias, né? Uhum. Imagina-se que a gente possa estar fazendo um programa envolvendo comunidades no entorno de São Januário, com metodologias do Barcelona e do Vasco da Gama, introduzindo os valores que nós defendemos, que estão no nosso DNA, para o entorno. Então, assim, são dois emblemas significativos no desporto mundial e que tendem a gerar bons frutos para a sociedade. Uma pena que a gente não está sabendo disso agora, porque senão a gente podia até tentar trazê-lo aqui para o programa hoje para falar um pouquinho sobre essas experiências do Barcelona na Espanha e pelo mundo, né? Com certeza não faltará oportunidade, inclusive vamos falar sobre isso com eles amanhã. Vamos repercutir essas ações do Barcelona também para a gente conhecer, né? Porque eu acho que as experiências de outros são muito importantes para a gente se adaptar e trazer para nós também muita coisa. Eu espero contar contigo aí nessa divulgação do que vai ser esses primeiros passos aí. Sem dúvida, isso vai ocorrer, né? Até porque eles estão no mundo todo. Isso. A penetração hoje deles é fantástica. Isso. Né? E assim, tem uma história muito bonita, tão bonita quanto a do Vasco da Gama. E nós falamos já do colégio, que é uma preocupação do Vasco, que o seu atleta seja formado para além do futebol, né? Porque até tem muitos atletas que no decorrer do processo da carreira eles não vão à frente, né? E é preciso que eles tenham uma base educacional para seguir sua vida e fazer outras opções. Mas tem uma outra ação que o Vasco faz, e que eu também participei, e estou participando agora, que é uma ação no entorno de São Januário, que eu queria que você falasse também, porque é algo inusitado nos moldes do que é feito pela Rede Globo com a ação social. Fala um pouquinho, para quem não conhece, o que é o Cidadania Vascaína? O Cidadania Vascaína é um conjunto de programas, né, que a gente coloca à disposição, principalmente das pessoas das comunidades do entorno de São Januário e até de outras comunidades. Ali tem Barreira do Vasco, Tuiuti, Arará, pega Mangueira também. Então, e até o Caju, inclusive. O Caju também. Então, essas ações sociais, né, elas têm o objetivo de aproximar o poder público das comunidades. E as organizações sociais também. Exatamente. Então, num sábado, né, de 8 às 17 horas, cerca de entre 12 e 15 mil pessoas circulam ali em frente a São Januário. Há toda uma programação. Para você ter uma ideia, a nossa data, nós imaginamos que a gente possa estar fazendo isso em outubro, final de outubro, e a gente já está fazendo as reuniões, já existe um plano de ação com cerca de 80 ações previstas, né? Isso envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Detran, por exemplo, questão dos cartórios de regularização fundiária, casamentos, até divórcios,
voltado para a sua área de saúde, as questões relativas à medição de glicose, medição de pressão arterial, em questão de mamografia, tem uma área de embelezamento feminino também, que a gente tem uma preocupação também com a formação das pessoas. Aí tem barbeiros, tem geralmente a escola de vôlei do Bernardinho é convidada, tem o circo do Marcos Frota. Então, uma série... Escola de samba, na Mangueira e Tuiuti. Tem uma série de atividades ali que... Lúdicas também, tem prática de esporte pelas crianças. Né? Esportes pouco usuais, né? Pouco usuais, para as crianças, futebol americano. Nós oferecemos assistência jurídica também às pessoas. Então, é muito de levar o poder público para perto das comunidades. E todas as instituições, né, elas ficam extremamente satisfeitas em participar desse evento. Realmente é uma marca nossa que nós estamos resgatando esse ano, né, porque ficou interrompida durante alguns anos, mas nós vamos retomar com toda a força, porque isso é importante para a população, é transformador. Isso, eu me lembro quando, na última Cidadania Vascaína, teve uma senhora que desconhecia ser diabética, e o grupo da Associação Carioca de Diabéticos, que levou lá pelo menos uns 40 voluntários que ficaram mensurando pressão e avaliando a taxa de glicose, essa senhora estava com 500 de glicemia. Quer dizer, ela saiu direto de ambulância do evento nosso para uma unidade de saúde de emergência, acho que foi a coordenação regional de emergência ali do lado do Souza Guiar. E além disso, a gente contou com, no caso, a Associação Carioca de Diabéticos, o pessoal do MOHAN, que é o Movimento de Reabilitação da Pessoa com Hanseníase, falamos muito sobre tuberculose, AIDS, houve a presença de gente da Secretaria Municipal de Saúde, de ONGs, enfim. É uma coisa que quem quiser ver também é só colocar assim no Google, escrever lá Cidadania Vascaína, vai ter bastante imagens e relatos, notícias, informações, e fiquem acompanhando aí nos sites ligados ao clube a nova programação para esse ano, para a cidadania desse ano. Quem quiser ser voluntário, a gente já está dizendo que vai ser bem-vindo, né? São cerca de 700 voluntários. A gente já tem um especialista na área de voluntariado que está engajado já na nossa equipe e certamente vai fazer um trabalho você vê que maravilhoso. O mundo de coisas que a gente pode fazer com um clube de massa, né, é uma coisa que a gente ainda não consegue nem mensurar, né, o que significa o poder de um clube desse. O que eu gostaria que a gente conseguisse, Marcos, é a gente trazer também os atletas do Vasco para liderar certas campanhas, né? Eu acho que nós somos pessoas importantes dentro do clube, mas ninguém nos conhece, né? Se a gente aparecer com o nosso rosto numa televisão, ninguém sabe quem nós somos. Mas se aparece um Pikachu, todo mundo sabe quem é o Pikachu, o Max Lopes, quem é o Fernando Miguel, né? Aliás, o Castan. Eu lembro de uma ação que nós fizemos com a Casa Ronald, né? Das crianças lá que têm câncer, e nós recebemos com muito carinho em São Januário, no dia de jogo, e nós levamos as crianças, né, para receber os jogadores do Vasco. E todos eles queriam tirar foto com o Pikachu. E assim, eu já tinha essa expectativa, mas foi muito bacana como não somente os jogadores, mas a comissão técnica recebeu essas crianças. E foi comovente. Aí nós conseguimos lá com o Arthur o lanche para as crianças, conseguimos os brindes, né, para eles, e eles ficaram extremamente felizes. E assim, eu acho que quem pratica o bem, quem trabalha na área social, recebe muito mais
Exatamente. do que quem recebe, né, esses benefícios. Né? Então, é muito gratificante. O doador se sente mais feliz do que o receptor. Não tenho dúvida disso. E quais são as outras ideias que você tem, Marcos, para empreender aí no Vasco? Olha, eu como economista tenho a máxima de que os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. Isso é uma máxima dos economistas. Os recursos escassos e necessidades ilimitadas. Então, são muitas as demandas, principalmente num país como o nosso. Mas, agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de receber lá em São Januário, fizemos uma reunião na área social, na sala social, com o doutor Felipe e a doutora Silvana, que são do movimento pró-adoção do Rio de Janeiro. Uhum. E nós estamos já com o indicativo da Justiça de fazer um convênio com eles, né, para incentivo à adoção. E é um programa, assim, maravilhoso. A gente conversando ali, olha, ficamos muito emocionados com os relatos, coisas fantásticas. E é importante que a gente tenha isso, né, no Vasco da Gama, que a gente possa não só abrir espaço para a informação, mas a gente tem que dar orientação também. Então, existe uma intenção de se ter uma cartilha onde as pessoas que queiram adotar crianças possam saber o passo a passo e também ter ciência da responsabilidade que isso representa. Porque quem adota uma criança é pai e mãe duas vezes, né? Porque tem o desejo em si, né, e aquele amor que ultrapassa tudo aquilo que a gente entende, né, de afetividade. Não, eu posso te dar um depoimento. Eu sou um adotado. Eu fui adotado com 24 horas de vida. Toda a minha vida fez parte da minha família que me adotou. É a família que eu conheço. Estou aí hoje com 63 anos de idade. Todo o meu histórico, ele conseguiu ser trilhado para o bem ou para o mal, ele conseguiu ser trilhado por essa questão da adoção. Eu não tenho a menor ideia do que seria de mim numa outra, se eu tivesse seguido um outro caminho. Eu sempre que posso, eu tento dizer que é importante a doação, eu tento me expor no sentido de que, enfim, é uma saída que muda a vida de pessoas. Inclusive, você já está convidado a fazer parte desse projeto. Eu já estaria, porque você está envolvido nas questões de saúde, né? Mas eu fiquei extremamente feliz, né? As instituições são a Cevige, a Amar, né? que no Rio de Janeiro, que tocam esse projeto, e o pessoal da Justiça, eles têm um empenho muito grande. Para você ter uma ideia, Milagres, existem 48 mil crianças nessas entidades aí, sendo que 9.500 estão aptas à adoção. Então, o que é o objetivo? A gente precisa aproximar a sociedade para conhecer essa realidade, e a Silvana, ela fez uma colocação que eu achei muito interessante, porque ela, inclusive, tem uma filha também que ela adotou, né, com 4 dias, e ela diz o seguinte: nada como o olho no olho. A pessoa se emociona, ela bate, assim, essa é minha filha, ou esse é o meu filho. Então, é uma questão de amor, né? Que eu acho que permeia toda o sentimento com o qual eu fui criado, né, me desenvolvi, foi exatamente isso. Era uma relação de amor. Inclusive, a minha mãe dizia assim, quando ela no início, ela tinha que se sentir na obrigação de ficar explicando, né? E aí ela disse: olha, há crianças que vêm da barriga da mamãe. Há crianças como você que vieram do coração da mamãe. Isso não tem, não dá nem, não há palavras que possam expressar esse sentimento de amor. A gente podia e gratidão. combinar um dia de trazer essas pessoas aqui ao programa. Mas, Milagre, nós estamos em total sintonia. Exatamente. Porque eu vim com esse propósito hoje de fazer essa proposta. Eu tenho certeza que eles vão ficar
extremamente A gente felizes precisa em dar participar. visibilidade a isso. Não, com certeza. E já tem até o nome do programa, que foi uma sugestão da Silvana, que é o Adote um Gigante. Adote um Gigante. Mas explica a história do gigante, porque senão vão pensar que sou eu. Ou eu, né? Qual é a história do gigante no Essa Vasco? foi muito boa. Não, o gigante é o gigante da colina, né? Nós temos essa marca, né, do gigante da colina, e que está nas nossas... O clube é propagandas, considerado um gigante, Isso. e como ele fica no lugar mais alto, é o gigante da colina. Daqui Assim a que o pouco- Vasco é conhecido no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai lançar o gigante social, né? Porque nós somos um gigante social também. Gigante social. Mas então vamos combinar. Depois a gente agenda aí, você conversa com as pessoas e a gente marca. Não, com certeza. Eu quando falei para a Silvana lá e para o Felipe que havia possibilidade da gente lançar isso em 25 de maio, né, que é a data da adoção, né? E talvez eu tenho que conversar primeiro com o pessoal do marketing, né, para ver como é que a gente pode, de repente, uma pequena marca na camisa, alguma coisa assim. Legal. Lembrando, e o Vasco é muito sensível a essas questões. Pô, ficou emocionadíssimo. Ficou E emocionadíssimo. uma outra ação vascaína, que é, eu não sei se você conhece as pessoas que encabeçam isso, que é o Vascaíno Sangue Bom. Mas isso está em linha. Está em linha também, porque existem alguns clubes no Brasil que têm essa prática, né, de incentivo à doação de sangue, que é algo muito importante. Né? Como? E a gente vê que os bancos aqui de sangue, às vezes, estão um estoque baixíssimos, e é um ato de amor também, né? E a gente também vai enveredar por esse caminho também, apoiando as iniciativas de doação de sangue. Ainda não tem um nome sugerido, mas quem sabe aí os nossos ouvintes possam estar encaminhando para a gente vai trabalhar com o maior carinho. Aliás, o que a gente está discutindo aqui, falando do Vasco, quem tiver em sintonia, como palavra que o Marcos tão bem utilizou aqui, quem tiver em sintonia precisa conhecer o Vasco, enfim, mesmo que seja torcedor de outro clube, mas se for torcedor do Vasco e não for sócio do Vasco, entre para sócio do clube. O clube está precisando de parceiros, né? Está precisando de recursos, e quanto mais gente bacana entrar para o Vasco, as ideias vão proliferar de uma certa maneira, né? Não, exatamente. Inclusive não precisa ser do Rio de Janeiro, pode ser de outro estado. Existem categorias de sócios que as pessoas podem participar, né? Nós temos algumas embaixadas já em vias de implementação, né? Que isso é bastante importante para levar. Como é que é isso? Isso eu desconheço. Como é que são essas embaixadas? Assim, eu acho que tem duas. Uma, eu acho que teve em Manaus e outra em Vitória, no Espírito Santo, onde a gente tem representantes do Vasco da Gama e fazem, vamos dizer assim, a vez do clube nesses lugares. Eu não tenho maiores detalhes, não, mas eu vou procurar as informações vai faltar e a gente colocar isso, talvez até trazendo o pessoal que cuida do programa de sócios do Vasco, hoje que ele está reformulado. E como bem você falou, nós precisamos ampliar o número de sócios. Houve um crescimento significativo na gestão do Alexandre Campelo, a gente ampliou bastante, mas eu imagino que um clube como o Vasco da Gama, ele tenha que ter pelo menos 150 mil sócios pagantes, porque se a gente tem esse aporte financeiro dos sócios, a gente fica menos dependente das cotas de televisão, de patrocínios, né? Não que não seja importante isso, mas a gente não pode ficar exclusivo, a gente precisa ter recursos suficientes para que a gente atenda às nossas necessidades, inclusive no aspecto social, né? Hoje a gente conta com muitos parceiros vascaínos que doam recursos ou materiais para que a gente consiga fazer algumas ações. E tempo também, né? Exatamente. Tem muita gente doando tempo para o Vasco. Exatamente. Sem receber nada. Exatamente. Nós recebemos essa contrapartida maravilhosa, o reconhecimento, né? Exatamente. Dos torcedores, dos sócios, né? Que isso é bastante caro para a gente. Mas nós precisamos, sim, de pessoas, de novos cérebros
para ajudar no desenvolvimento das nossas ações, dos nossos programas. E o clube está com o coração aberto para receber essas pessoas. Seria interessante também, como você disse, as pessoas para visitarem São Januário. Nós temos o Tour da Colina, fala um pouquinho sobre o muito tour. Bacana, onde as pessoas elas vão no salão de troféus, tem toda a história de cada conquista, as pessoas são extremamente bem preparadas. O João Ernesto tem feito realmente um trabalho magnífico. As pessoas conhecem a tribuna de honra, onde foi criada a CLT pelo Getúlio Vargas, aí tem a estátua do Romário, você tem uma série de lugares ali de São Januário que são historicamente muito importantes, e as pessoas elas têm acesso, além do que podem também almoçar lá no restaurante do Almirante, lá do Arthur, que é uma comida excelente, com preço ótimo também, uma comida muito boa. Aliás, eu almocei antes de vir para cá lá, né? Eu estive lá em São Januário. Então, assim, conhecer a história do Vasco. Outra coisa, as pessoas que queiram batizar seus filhos, lá capela, nós temos uma capela em São Januário, Nossa Senhora das Vitórias. Isso é lindíssimo, né? Então, as pessoas que queiram batizar ou queiram casar lá, podem casar na capela e depois fazer a festa lá na sede náutica da Lagoa. O nome já é sugestivo, né? Então, assim, tem Nossa que conhecer Senhora São Januário. das Vitórias. E as pessoas também que queiram vir de fora, tem lugares e hotéis aí que podem se hospedar e também marcar lá com o pessoal e a gente recebê-los com o maior carinho. Será que a gente pode dar alguma dica de como fazer isso, como se inscrever, para onde, como procurar? Olha, que você está apontando uma série de coisas. 2176-7373 é o telefone lá da Secretaria. 21, prefixo é 21, 2176 7373. Quem quiser se inscrever para o tour. Lá a Secretaria pode dar as orientações. Esse tour, inclusive, já faz parte de um tour maior, né? Um tour que envolve o Maracanã. Não, ainda não tem, não está ligado ainda não, mas não. Nós estamos trabalhando com isso, né? Que faça parte do circuito ali de São Cristóvão, do Maracanã, que é muito, e o pessoal do Maracanã é extremamente entusiasmado com essa história também, né? E é importante a gente preservar a história para construir um futuro de valores. Deixa eu ver se eu estou mandando uma mensagem aqui para o Monteiro, ver se eu acho o Monteiro aqui e ligo para ele. Se ele atender, a gente bota ele no ar. Monteiro é o responsável pelo fato do Marcos estar na vice-presidência social do Vasco, pelo fato de eu estar também ligado a essa diretoria, e Monteiro é uma figura que eu considero luminar, né, em termos de dirigente esportivo e em termos de pessoa, né? Ele é que está nos mobilizando para que a gente transforme o Vasco num núcleo de cidadania ainda maior do que ele é, né? Ele é um sujeito incansável. Mas ele não está atendendo aqui a nossa ligação. A Sônia também não atendeu, a nossa vice-presidente, que eu gostaria de falar com ela sobre o Vasco delas. Para ela atender, a gente põe no ar, senão a gente deixa para um outro momento. Vamos lá, Marcos, você trouxe algumas coisas aqui para você não se esquecer. Vamos lembrar se está faltando você tocar em algum aspecto, para não sair daqui depois. Eu não falei aqui. Assim, é uma responsabilidade muito grande falar sobre a questão social, né? Mas eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Então, dos assuntos, mas tem... O que eu queria dizer é o seguinte: o social ele é a essência do clube, né? Porque tem um papel fundamental na educação da sociedade. Se nós queremos transformar a sociedade, nós queremos um país melhor, né, um estado melhor, uma cidade melhor, nós precisamos incutir nas pessoas valores que são extremamente importantes para que haja um maior respeito, né?
a diversidade, que haja um melhor entendimento entre as pessoas. A gente está vivendo hoje um momento bastante difícil, né, de intolerância em todos os níveis. E a gente precisa ter equilíbrio em relação a essas coisas. E quando você é educado a criar essa tolerância, a ter resiliência, isso te dá o embasamento necessário para você construir uma sociedade mais igualitária, mais plural, onde as pessoas tenham igualdade de oportunidades e possam se desenvolver plenamente. E o futebol é o nosso carro-chefe, né? Esse processo, o futebol é um fenômeno social, transformador. Se nós olharmos a nossa própria história, momentos de dificuldades da nação, onde, por exemplo, a seleção brasileira de futebol conquistou a Copa de 70, como isso teve uma importância grande para o povo, né, naquele momento que era um momento difícil, né, para todos nós. Então, se nós investirmos nos clubes de massa, conseguirmos fazer com que as pessoas, os dirigentes, eles tenham um empenho em ajudar na formação do cidadão, aí sim nós vamos estar construindo uma sociedade muito melhor para todo mundo, onde a gente tenha os valores que a gente acha que a gente tem certeza, na verdade, que são tão caros para todos nós. Nós vamos fazer, eu vou abordar aqui um outro tema que merece um outro programa, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua participação, também junto comigo, mas também levado pelo Monteiro, na questão do Camp Mangueira, que também é uma outra abordagem social, né, que tem como foco a questão social, que é a formação de jovens. Foi mais uma convocação do Zé Pinto Monteiro. Né? Ele chegou para mim e falou assim, olha só, você a partir de segunda-feira é diretor de marketing do Camp Mangueira. Eu falei, como assim? Não tem discussão. Você é o cara, assim como fez o convite ao Alexandre Milagres. Essa questão do desenvolvimento do jovem, para mim, é extremamente cara. E vou dizer por quê. Porque eu comecei como menor aprendiz no Banco do Brasil com 14 anos de idade. E para mim foi uma escola maravilhosa. Logicamente que meu alicerce moral se deve ao meu pai e à minha mãe. Mas a escola que eu tive, a oportunidade que eu tive de entrar numa instituição tão importante para o Brasil, e lá eu descobri valores que são essenciais e que me impulsionaram a estudar bastante para depois fazer o concurso, ser aprovado. Eu estou já com 36 anos de trabalho, apesar de ter 50 anos, comecei com 14 anos. Então, essa questão do desenvolvimento é muito cara para mim. E o Camp Mangueira é um projeto onde ele dá oportunidade aos jovens, né, para que eles tenham encaminhamento ao primeiro emprego. Nós temos hoje cerca de 1.100 jovens nas empresas. É uma instituição ímpar, muito bem administrada, sob a liderança do José Scalfone, do José Pinto Monteiro também, onde a gente tem assim, grandes vitórias em termos de sociedade. E esse projeto ele não se resume à questão do desenvolvimento do jovem em si. Existe toda uma preocupação quanto à comunidade da Mangueira, principalmente. Existem programas que estão em desenvolvimento para que a gente consiga também atingir aqueles jovens que não têm formação escolar. Então, é um compromisso, é uma missão mesmo que nós temos e que nos orgulha muito. Tenho certeza de que o doutor José Scalfone e o Zé Pinto Monteiro terão um imenso prazer, o Quintanilha também, de estar aqui em algum momento falando sobre o campo. Outro dia eu estava com uma camisa do Camp Mangueira, aquela camisa dos 30 anos do Camp Mangueira, e eu estava, enfim, do outro lado da cidade, perto da minha casa,
andando com a camisa. 2 pessoas me interpelaram dizendo que tinham sido alunos do Campo Mangueira. Assim, é um negócio emocionante, né? Você falou que agora são 1.000 e poucos, 1.100. Mas já teve a formação de 15 mil. 15 mil. 15 mil jovens. Exatamente. E é uma iniciativa que vale a pena a gente trazer aqui para o programa e esmiuçá-la bastante, porque eu me lembro de ter visto um documentário nesses 30 anos do Campo Mangueira, que o documentário se encerra com quem inaugurou o Campo Mangueira, em que ele diz que o sonho dele é que se tivesse um Campo Mangueira em cada comunidade, né? Exatamente. E parece que, infelizmente, não é essa prática, né? Muitos campos foram criados e depois... Nós chegamos a ter 26 campos no Brasil, hoje temos 6. 6, Então nós vamos fazer esse programa aqui, já tem uma agenda, hein, Geraldo? Vamos fazer um programa específico sobre jovem aprendiz e o Campo Mangueira, um programa sobre a questão da adoção. Lembra de novo aí o nome das instituições que a gente vai trazer para debater essa questão. Bom, o Felipe e a Silvana são do movimento pró-adoção do Rio de Janeiro, mas tem vínculo com a Cevige e a AMAR. Além do apoio da OAB e também da Justiça, né? Há um empenho bastante grande nesse sentido, né? Eles estão imbuídos de fazer com que haja mais visibilidade, né, para essa realidade, para essas crianças que precisam de um lar. E a questão do... Vamos voltar... Agora vamos falar sobre futebol? Vamos. Amanhã tem decisão. E o jogo vai ser no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro. Sim. Fala um pouquinho da história do futebol em relação a essa disputa que o Vasco tem tido recente. Quer dizer, na verdade, o Fluminense tem tido essa disputa recente sobre um direito que o Vasco conquistou de um local no Maracanã para a sua torcida. Que tem muita gente que eu já ouvi que banaliza essa questão, mas eu acho que a história é fundamental, né? Do mesmo jeito que a gente trouxe aqui o bisneto do presidente do Vasco, que redigiu a resposta histórica, nós trouxemos também a história do estádio, que foi construída como uma forma de responder a uma discriminação que o Vasco estava sendo recebido por ser de núcleo português, né? Fala um pouquinho disso que muitos não sabem, por que o Vasco faz questão de que o local que ele joga no Maracanã seja aquele. Olha, assim, em primeiro lugar é o seguinte, qualquer agremiação ela tem direito de pleitear aquilo que acham justo, e aí eu não estou fazendo juízo de valor sobre o comportamento de torcida A, B ou C. O que nós temos é o seguinte, inegavelmente as 2 maiores torcidas do Rio de Janeiro, do Vasco e do Flamengo, e até pelo porte, né, eles teriam maior dificuldade em ter um deslocamento de local. Isso vem desde a década de 50, e convencionou-se que o Flamengo ficaria em um determinado local e o Vasco no outro. Mas o porquê que se convencionou é que é a questão. O Vasco foi o campeão do ano que o Maracanã foi inaugurado. Tem isso, Axi Chekar, né, historicamente, mas aquele que o clube que vencesse o campeonato, ele decidiria em que lugar e o Vasco ficaria. Então, isso é uma questão de tradição. Tá? Antes de mais nada, obviamente, respeitando todo o direito do Fluminense em fazer as suas reivindicações, ou mesmo de outro clube. Mas o fato que existe essa tradição, que eu acho que ela é bastante salutar e nunca houve problema em relação a isso. Exatamente. Né? Até porque o estádio do Maracanã é um bem público, né? E não é de nenhum clube. E agora nós vamos ter que enfrentar essa pedreira no final de semana e o outro, né? Como é que está a tua expectativa em relação a isso? O coração está tranquilo? A minha expectativa é o seguinte, o que eu costumo dizer assim, o Vasco tem que jogar de Vasco. Se ele jogar de Vasco, ele encara qualquer clube. É óbvio que hoje uma condição econômica do nosso rival permite que tenham
jogadores, um plantel bastante qualificado, mas nossos jogadores estão empenhados em fazer o melhor, extrair de si o melhor para que a gente possa estar conquistando nesse campeonato, que é importante, muito importante para a gente. Tem muita gente que não valoriza o campeonato carioca, mas eu particularmente gosto mais do carioca do que o brasileiro. Tem uns que não valorizam quando não ganham, né? Não, exatamente. E para a gente isso é extremamente importante. Então, o que eu espero? Eu espero que o Vasco jogue de Vasco. E assim, se nós lembrarmos, por exemplo, daquela memorável virada histórica contra o Palmeiras, perdíamos de 3-0 e ganhamos o jogo conquistando a Mercosul. Tem a resposta histórica e tem a virada histórica. Exatamente. Então, assim, o que eu espero é que os jogadores se empenhem bastante, que vistam a eterna camisa dos camisas negras, né? A primeira camisa do Vasco era toda negra. Exatamente. E que também tem um simbolismo bastante grande para a gente e que a gente possa sair vitorioso não só amanhã, mas como no outro domingo também. A gente se jogar de Vasco, a gente tem boas possibilidades. Você está com uma camisa do Tim Maia aqui, para quem estiver vendo pelo... Vira um pouquinho para lá, quem estiver vendo, vira para a câmera, quem estiver vendo pelo Facebook, tem a imagem. E tem um texto, né? Um texto que você que é o autor desse texto. Fala aí, fala o que está escrito aí. É o seguinte, eu sou fã número 1 do Tim Maia, né? Eu adoro o Tim Maia pela irreverência, e as pessoas não sabem, mas o Tim Maia dizia que era americano, mas em essência ele era vascaíno. Ele na Tijuca, lá na Rua do Matoso, junto com Roberto Carlos, Gerardo Carlos, vascaíno. Exatamente. Então, assim, eu tenho um carinho pela história do Tim Maia, porque ele é um doidão, mas um doidão do bem, e que tinha um apelo social grande. Pouca gente sabe disso, mas ele ajudava o lar de Narcisa, né, das crianças, e nos shows dele ele reservava um espaço lá para essas crianças. E é um cara do bem, entendeu? Falava o que pensava, não precisava de ter nenhum apoio em termos de mídia para poder dizer o que pensava. E eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo tem um Tim Maia dentro de si, essa é a frase. E que poucos têm a coragem de libertá-lo. Essa é uma frase minha, eu mandei fazer essa camisa aqui. É muito bonita. Tem algumas camisas temáticas, né, que eu acho que isso é uma coisa interessante, expressa muito o que eu sou. É um doidão do bem, né? Exatamente. É um sujeito que o sofrimento dele guardava tudo para ele mesmo. O resto era... Mas fazia o bem, era doidão pra caramba, né? Mas e musicalmente falando, ele é o verdadeiro descobridor dos 7 Mares. Aí você fala descobridor dos 7 Mares, você lembra de quê? Vasco da Gama. Exatamente. Eu não sabia que ele era vascaíno, não. Ele era originalmente vascaíno. Mas realmente aquela turma, Roberto e Erasmo, são vascaínos também. Eles são todos do mesmo grupo lá da Tijuca, né? Isso. Nossa, agudo, eco e retorno. Marcos, foi um prazer imenso nós estamos juntos com frequência, mas foi um prazer imenso ter você aqui pela primeira vez no programa, que não será a última, e é legal que a gente tenha trazido esse tema, porque eu gostaria muito que outros clubes também se empenhassem na gente mudar o karma, o que está acontecendo nesse nosso país, né? Esse ódio, essa coisa, sei lá, cara, nós estamos discutindo qual é a origem do nazismo, entendeu? Isso não devia estar, né? A gente está falando de um dos sujeitos mais, sei lá, eu não consigo nem rotular ele, né? O líder do nacionalsocialismo alemão. Nós não devíamos estar conversando sobre isso, né? Nós temos um povo que está precisando de ajuda, precisando de estímulo, precisando crescer. Nós não precisamos de problemas, a gente precisa de soluções. Exatamente. Né? Então, se a gente focar isso, eu sou também estudante formado em programação neurolinguística, sou coach de formação também, e costumo dizer o seguinte, olha, se a gente der luz ao mal, o mal sempre vai estar nas nossas mentes. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é mudar o mindset. Nós mesmos somos cidadãos do bem, que procuramos ver o social, por exemplo, como uma alternativa para o país, crescimento,
Nós temos que focar nas coisas boas. Ao invés de falar de ditadura, de falar de nazismo, vamos falar de outras coisas. Exatamente. Vamos falar, por exemplo, da questão da cultura, que é vastíssima na cultura brasileira. Isso então aí. Tem tanta coisa boa, né? Então, assim, o social é transformador. Gente, eu estive aqui com o vice-presidente social do Clube de Regatas Vasco da Gama, Marcos Macedo, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro de ideal de vida. Foi um prazer ter você aqui, Marcos. Geraldo, muito obrigado. Se despeça aí dos seus ouvintes, ô Marcos. Bom, é a primeira vez que eu participo de um programa desse nível e eu fiquei extremamente feliz, estou honrado mesmo de estar aqui e passar um pouco da experiência desse amor que a gente tem pelo social e pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Conversamos por telefone com José Luiz Prestes, neto do José Augusto Prestes, que foi uma das maiores figuras do Clube de Regatas Vasco da Gama, e nós vamos então documentar essa fala do Zé Luiz Prestes para ficar no histórico do clube lá em São Januário. Boa tarde para todos e até o próximo programa, que será sobre câncer do colo do útero. É pra lhe dizer